E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Jorge Vicente, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Hoje eu quero fazer alguns agradecimentos, alguns comentários. Como vocês podem ver, eu vou mostrar para vocês rapidinho. Se você está chegando no canal, já se inscreve. Se você já está no canal, vejam os vídeos que você ainda não assistiu, pois hoje nós temos aí uma grande quantidade de vídeos no canal, vídeos produzidos aí com todo empenho e preocupação com a aprendizagem de vocês. Então, como vocês podem ver aqui que eu estou passando essa imagem, tem muita coisa para ser explorado. O canal hoje ele tem mais de 8 mil. Eu entendi a referência. Com essa brincadeira aí, vocês têm um vasto material para estudo. Hoje eu vou fazer algumas respostas de um material que me pediram e daí eu vou tentar responder algumas mensagens antigas também. Eu esperei acumular uma quantidade considerável aí com algumas perguntas legais para fazer esse vídeo hoje. Então, se você está chegando agora, se inscreve. Se você já está no canal, vamos até o fim do vídeo. Compartilha aí e deixe seu like. Os comentários ajudam bastante. Também para melhoria dos próximos vídeos, tirar alguma dúvida, você aparecer no canal, igual vai acontecer agora, e muitas outras coisas. Então, bora lá. Primeira coisa, somos mais. Mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Para quem não está familiarizado, como que o canal funciona? Ele é focado em dúvidas pontuais que as pessoas têm. Eu, enquanto aluno, na época de escola, eu tinha muita dificuldade com a matemática. Na realidade, eu não tinha dificuldade com a matemática. Eu achava que eu tinha. Eu tinha dificuldade com a maneira como os professores ensinavam. E com base nisso, o canal foi criado para ensinar de uma maneira totalmente diferente do que vocês estão habituados e de uma maneira que você realmente entenda. Então, é isso daí. Para quem achou que o canal estava abandonado, Achou errado, otário? e é isso daí, pessoal. Então, vamos começar. Nós temos aí o último comentário do Flash Gamer. Pela resposta, parece que é uma menina, né? Me fez essa pergunta. 54, ou desculpa, 52,8 e 100. Aí colocou o positivo do lado de fora e, no caso do 100, também colocou o negativo do lado de fora. Aí fez a pergunta, eu coloquei ali menos 47,2 e coloquei essa observação que eu calculei de cabeça e depois eu tive que refazer, por quê? Porque eu fiz a conta de cabeça, fui olhar na calculadora, deu um resultado diferente e depois eu coloquei a resposta para a pessoa, eu olhei e falei, mas peraí, tem coisa errada. Aí eu fui olhar a conta, ao invés de eu fazer 52 menos, 52,8 menos o 100, eu coloquei 40 e alguma coisa. Eu sei que deu 50 e pouco de resultado. E eu já tinha respondido. Então, escrevi uma vez, apaguei. Escrevi a segunda, apaguei. E essa era a terceira. Então, para não ficar três notificações para a pessoa ou para não ficar editando toda hora, eu coloquei essa observação. Aí a pessoa pediu para explicar. Perguntei se podia fazer um vídeo ou se podia ser por lá. Disse que podia ser o que preferisse. Então, eu preferi fazer o vídeo porque se vai ser útil para essa pessoa, pode ser que seja útil para mais pessoas. Eu percebi que essa é uma. Na realidade, eu percebi isso há muito tempo. Que essa é uma pergunta recorrente que as pessoas têm e achei necessário fazer um vídeo. Daí que eu tive a ideia desse vídeo de hoje com várias outras perguntas do pessoal. Vamos lá então. Eu tenho 52, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. E o 100. Aí como que ela escreveu? Ela colocou negativo aqui no meio do caminho, positivo do lado de fora. Nós temos algumas coisas para observar. Uma delas é a seguinte: nós temos, toda vez que eu tiver o sinal de positivo, eu posso pensar como palavra sim, e toda vez que eu tiver o sinal de negativo, eu posso pensar na palavra não. Por quê? Sim, positivo. Não, positivo. Se não é positivo, então ele é negativo. Então, eu vou fazer essa marcação aqui do lado para vocês, toda vez que tiver dúvida, olha lá no canto aqui. Então, se eu tenho positivo,
eu tenho aqui como não positivo. Então, deixa eu separar aqui. Certo, pessoal? E esse não positivo, você fala, mas é a mesma coisa que negativo. Concordo. É a mesma coisa. Mas se você olhar sempre como não positivo, vai facilitar muito a nossa vida na conta aqui em questão. Então vamos lá. Tem alguma coisa dentro aqui do parênteses de sinal? Não. Então de cara eu já sei que esse valor ele é positivo, independente de ter esse positivo do lado de fora ou não. Mas, como que eu vou fazer a abordagem dessa primeira parte? Eu vou pensar como seguinte: sim, esse número ele é positivo. Ele está afirmando que quem está aqui dentro é realmente quem está aqui dentro. Então eu tenho 52,8. Agora, esse 100, se você ignorar essa parte aqui de fora, se eu olhar só o que está dentro do parênteses, tem sinal nele? Não. Então ele é um número positivo. Só que quem está do lado de fora está falando não, não positivo. Então, se esse sinal ele diz não, então é não para quem está dentro. Então, eu posso falar que ele não é positivo. E se ele não é positivo, ele é o quê? Negativo. Então, tem menos 100. Então, você está querendo me dizer, Jorge, que essa conta de cima é a mesma da de baixo? Exatamente. Ah, mas por que que a pessoa fez essa pergunta então? Porque as pessoas fazem perguntas assim quando elas têm dúvidas. E, como elas têm dúvidas, nada mais justo do que esclarecer. Então, o que eu vou fazer? Como que eu sei se o meu resultado vai ser positivo ou vai ser negativo? Eu tenho que ver quem é maior. Quem é maior no meu caso? 52,8 ou o número 100? No meu caso, o resultado é 100. Então, eu sei que meu resultado vai ser negativo. E como que vai funcionar então o cálculo? Eu vou fazer ele mentalmente. Esse 52 eu posso pensar como 50 mais 2,8. Então, vou deixar aqui no cantinho. 50 mais 2,8. Por quê? Porque se eu pegar 100 e tirar 50, eu sei que eu vou ter 50 logo de cara. E esse 2,8 eu tenho que tirar daqui. E esse 2,8 eu também posso pensar como 2 menos 0,8. Ah, mas você está dificultando. Não, não estou dificultando. Eu estou detalhando para quem tem dificuldade em entender o raciocínio. Então vamos lá. Opa. Vamos lá então. Eu tenho o 2 e o 0,8. Então 50 menos o 2 vai ser a mesma coisa que 48. E esse 0,8 eu poderia pensar como 1 e 0,2. Como assim? Opa, eu vou anotar aqui embaixo. Desculpa a bagunça, tá, pessoal? Então, 1 menos 0,2 é igual a 0,8. Então, deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui. Bacana. E por que que eu estou falando isso? Porque toda vez que eu quiser pensar no 0,8, eu posso tirar 1 e colocar 0,2 de volta. Então fica 47 e coloco o 0,2 de volta. Então aqui fica 47,2. Como eu tinha esse sinal negativo aqui, porque eu sei que o 100 é maior do que o 52,8, então o resultado é menos 47,2. Então olha só, Flash Gamer, menos 47,2 por conta disso daqui. Legal? Vamos então para os próximos comentários. Rodrigo Silva está falando que eu esqueci de dizer que se em uma conta tiver mais menos vai ser subtração e se tiver mais e mais ou menos e menos será adição. Não, Rodrigo Silva, eu não esqueci. O que acontece? Você, pelo visto, também não aprendeu direito a regra dos sinais. Porque o vídeo em questão são como os números se comportam, mas na adição e subtração. Isso que você está falando só se aplica para multiplicação e divisão. Então, tá errado aí o seu raciocínio.
Como está errado? Está errado pelo exemplo anterior. Se fosse usar a sua lógica, aqui daria certo, positivo, negativo, né? Sinais diferentes, o resultado negativo, ok. Só que eu tenho que pensar o seguinte, se o número em questão fosse o contrário, ao invés de 52,8 positivo e o 100 negativo, fosse o contrário, eu tivesse 52,8 negativo e o 100 fosse positivo. Já não ia funcionar a sua lógica. Por quê? Porque o maior número aqui é 100. Então, o meu resultado seria mais 47,2. Então, essa lógica sua, ela está totalmente errada. Beleza? Vamos para o próximo comentário. A Raíssa Vieira está pedindo para fazer uma conta. Bom, ela colocou underline aqui, mas eu entendo que é negativo. Desnecessário, porque você tem que segurar o Shift e apertar o botão do tracinho que seria o menos. Mas vamos lá. A conta em questão dela é menos 2 com menos 3 com menos 2. Esse mais só reforça o que eu disse aqui em cima. Toda vez que for mais, eu penso em sim. Então, esse mais está falando que sim, esse número vai ter que ser negativo. E esse outro mais indica que o menos 2 também. Ele vai continuar valendo menos 2. E eu vou fazer o quê? Eu vou juntar os números. No vídeo que eu falo dos números, adição, subtração de números positivos e negativos, eu estou falando de... eu dou exemplos com dinheiro. Porque é uma coisa que, mesmo antes da gente entrar na escola, a gente já vê as pessoas falando. E isso daí facilita muito a nossa vida. Então eu vou fazer o quê? Eu vou juntar esses números como se fossem dívidas. Então eu tenho uma dívida de menos 2, uma dívida de R$ 2. Eu tenho outra dívida de 3 e outra dívida de 2. Nada mais são do que somar dívidas. E, como não tenho dinheiro, só dívida, meu resultado é dívida. E eu vou juntar os números. 2 com 3, 5. 5 com 2, 7. Então, menos 7 é o resultado. Raíssa, caso você tenha alguma dúvida, apesar de já fazer um ano esse comentário, pode deixar nos comentários aí desse vídeo que eu posso explicar para você mais detalhadamente. Tainara Dias, 2019, alguém? Sim, eu e todo mundo que está assistindo ao canal Matemática Descomplicada. Matheus Tavares, ele ficou meio perdido, porque olha só, menos 58 menos 23 positivo dá 81, como assim? Se eu tô com R$ 23 lá e eu tô com uma dívida de 58, eu pago 23 e fico com dívida? Oxe, sim. Por que você fica com dívida? Por causa desse coleguinha aqui, ó, tem um negativo no meio. Esse negativo no meio, deixa eu voltar aqui, ele diz o seguinte, ó lá, não positivo. Então, toda vez que eu tiver esse sinal de negativo, automaticamente quem está dentro do parênteses troca o sinal. Então, esse menos 58 que você viu no vídeo, menos, eu vou fazer até L grande aqui, para você não esquecer, 23, esse 23 está positivo, e o resultado dá menos 81. Por que ele dá menos 81? Por causa desse cara aqui de fora. Esse cara de fora, ele diz que não é quem está dentro. E se não é quem está dentro, vai ser então menos 58 menos 23. Nesse caso, eu poderia deixar sem o parênteses, porque não tem mais nenhuma operação aqui para poluir o que eu estou olhando. Então fica menos 58 menos 23. Agora sim, se eu tenho dois números negativos, o meu resultado continua negativo. Lembrando que eu não estou falando de números de operações de multiplicação e divisão. Eu falo somente de adição e subtração de números positivos e negativos. Continuando então, eu sei que se eu tenho duas dívidas e eu não tenho dinheiro, automaticamente eu tenho uma dívida e eu vou e faço a conta. 3 com 8 é 11, 5 com 2 é 7, com aquele 1 do 11, 8. Então, menos 81. Certo, Matheus? 2 anos aí de espera, mas está aí. Se você for inscrito do canal, você vai ver essa resposta. Só lembrando que tem algumas coisas aqui que eu já respondi às pessoas. Muito provavelmente ele já responde também. Então, aqui é só para as pessoas que tiveram dúvidas ou
para pessoas que estão chegando agora. É um vídeo só para esclarecimento. Mike Link D3 Sine TM. Cara, uma dúvida. Mais 13 com menos 15, o resultado não era para ser menos 28? Nananina não. Olha só. 13, ele é positivo. Vou até deixar sem o sinal. E esse mais aqui, ele diz sim. Quem está dentro vale quem está dentro. E nesse caso é menos 15. Quem é maior? 15 ou 13? O 15, meu resultado é negativo. Ok. Mas por que não dá 28? Porque esse 13 ele é positivo. Se ele fosse negativo, concordo, daria menos 28. Mas nesse caso não. É como se eu tivesse 13 reais e gastasse 15. Automaticamente eu fico devendo 2. Certo? Alguma dúvida? Se tiver, deixa nos comentários aí também, pessoal. Por que 2? Porque do 13 para chegar no 15 falta 2. E esse menos 2, o menos é porque eu gastei mais do que o que eu tinha. Então eu fiquei devendo 2 reais. Caiuan Santos. Valeu mais um vídeo. De 3 ou mais... Bom, faltou vírgula aí, mas tá bom. Valeu. Mas faz um vídeo de 3 ou mais números entre parênteses. Pessoal, melhora o português aí um pouquinho. Custa nada. Se você estiver assistindo no celular aí, ó, a hora que você for escrever, já vai aparecer a palavra certa. Deixa corrigido certinho. Ajuda pra mim e ajuda pra você pra você não ficar escrevendo errado e passar vergonha nos lugares. Ou mais números entre parênteses. Tá, eu vou fazer algumas suposições. Aqui pra cima, eu já fiz uma conta, que é essa aqui. E agora eu vou fazer uma outra qualquer. Então, sei lá, 2 mais 3 menos 5. Vou colocar todo mundo entre parênteses. E vou fazer algumas suposições. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho todo mundo adicionando, todo mundo juntando. E eu tenho dinheiro, que é esse mais 2 e mais 3. E eu tenho dívida, que é o menos 5. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou juntar o 2 com 3, então vai ficar valendo 5, com esse menos 5. E vai dar 0. Ah, mas e se eu tiver, por exemplo, menos 2, mais 3, com menos 5? Mesma coisa. Eu vou agrupar, eu vou juntar todo mundo que tem os sinais iguais. O único dinheiro que eu tenho é 3. Eu vou deixar ele aqui na frente só para não dificultar a interpretação. E eu tenho uma dívida de 2 com uma dívida de 5. Então eu tenho uma dívida de 7, menos 7. E o meu resultado aqui vai ficar valendo menos 4. Mas por que menos 4? Porque o número maior meu é o 7 e ele é negativo. Então o meu resultado permanece negativo e eu vejo a diferença de um para o outro. De 3 para chegar no 7, faltam 4. Ah, mas da onde você está tirando esse raciocínio? Eu estou tirando o negativo pelo seguinte. Eu tinha 3 reais na carteira e gastei 7. Automaticamente fiquei devendo. E fiquei devendo quanto? 4. Por quê? Porque é a diferença entre o 3 e o 7. Beleza, Cauã? Desculpa levar 3 anos aí para responder sua pergunta em formato de vídeo, mas nos comentários ela já foi respondida. Quem quiser pode olhar nos comentários do vídeo que eu estou respondendo, vocês vão ver que ela foi respondida pro Cauã. Thaís Sayuri. Não entendi. Menos 3 com 13? Daí embaixo o senhor colocou negativo, mas por que é menos se mais com mais é mais? Não, Thaís. Realmente você não entendeu. Porque eu não estou falando de multiplicação e divisão de números positivos e negativos. Então essa lógica que você perguntou, ela está errada. Ela não existe. Como que funcionaria? Menos 15. Vamos lá. Mais 13. Se aqui fosse multiplicação, realmente seria o seu questionamento ele seria válido, mas nesse caso não é. Se eu estou devendo 15 reais e eu tenho 13 reais e eu vou juntar tudo isso, porque eu tenho uma adição aqui, eu tenho uma conta de mais, automaticamente eu tenho que fazer a mesma coisa das respostas anteriores. Qual é meu maior número? 15. Ele é negativo? Sim. Então,
o resultado é negativo. E do 13 para o 15, eu vou olhar quanto falta. Do 13 para o 15, faltam 2. Então, automaticamente, eu tenho menos 2, que é a mesma coisa do questionamento de outra pessoa lá para cima. A pergunta é diferente, mas na mesma conta que eu fiz. Leonardo Mazario. Não tem acento, não sei se é Mazário. Ainda não entendi. Mais 13 com menos 15 igual a 28. Me explica, por favor. Bora lá, então. Se eu tenho 13, ele é positivo. Daí eu tenho menos e o menos 15. Por que que o resultado é mais 28? Então, exatamente aquilo que eu falei lá para trás. Esse menos significa não. E se é não, eu tenho que olhar para esse 15 negativo. Se ele não é negativo, ele é o quê? Ele é positivo. Então, esse mais 13 permanece, está tudo certo com ele, que inclusive eu posso deixar até fora do parênteses, se eu quiser, porque não vai ter mais nenhum sinal aqui para atrapalhar. E nesse caso é mais 15, porque ele não é negativo. Se ele não é negativo, ele é positivo. Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Olha só, se ele não é positivo, ele é negativo. Mas se ele não for negativo, que é o que eu estou fazendo aqui, logo ele é positivo. E se os dois são positivos, o resultado é positivo. E 13 com 15, 28. Beleza, Leonardo? Então tá respondida aqui sua dúvida. Jade Giovana. Nossa, aprendi mais do que ler livros. Livro é importante, mas livro tem um problema sério. Ele fica muito amarrado naquilo que está aparecendo. E se você for detalhar tudo isso que eu mostro em vídeo em um livro, você vai praticamente escrever um livro para explicar um assunto, enquanto você tem vários assuntos no mesmo livro. Mas concordo que assistir aos vídeos aí ajuda bastante. Street Free Fire. É um comentário mais recente. Esse canal ajuda muito, deveria ser maior, concordo. Mas ele está crescendo aos pouquinhos aí. E um dia ele vai ser muito maior do que o que a gente está mostrando hoje para vocês. Biscoito 1,55. Exatamente o que minha professora diz, com as mesmas palavras. O que você fez com a alma de minha professora? Na realidade, acaba sendo mecânico o biscoito, por causa do raciocínio. Quando a gente usa a lógica antes de qualquer outra coisa, a gente chega num senso comum que todo mundo acaba concordando com aquilo. E logo, o risco das palavras serem iguais acontece. Bad tomato. Cara, mas se fosse, por exemplo, menos 13 com menos 15 igual a mais 2? Sim, ele riscou esse menos 13, ou melhor, era só 13. Mas eu vou entender que ele é negativo aqui. Ah, e tem um detalhe. Aqui você não colocou nada no espaço entre um número e o outro. Quando a gente não coloca nada entre um número e o outro, a gente está pensando que é uma multiplicação. Então, olha só, 13 menos 15. Nesse caso, eu tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu tenho que lembrar daquela regra de sinais que eu já falei em um outro vídeo. Então, eu tenho aqui valendo um número positivo. E o número não vai dar 2, vai dar um número bem grande. Porque se fosse 10 vezes 15, seria 150. 3 vezes 15 dá 45. E 150 com 45, se eu não errei, dá 195. Deixa eu só conferir aqui. Treze vezes 15. 195. Então, realmente está correto aí a conta que eu fiz para você. Para finalizar, tem essa Bruna Alves aí que ela chegou e fez um belo de um questionamento. Eu respondi já para ela, mas para o vídeo aqui eu vou tentar responder por partes. Gostaria de tirar uma dúvida, pode me ajudar? Sim. Hoje eu fui responder um exercício básico e lá tinha mais ou menos assim: 13,4 menos 5,732 menos
9.974. Quando eu respondi o cálculo, eu percebi que a resposta deu errado, porque o resultado seria um número negativo, mas não consegui fazer a conta, porque as centenas de cima não é centena, é centésimo. Centena é para número inteiro, centésimo é para número quebrado. São menores que a de baixo. Sempre fiz o cálculo repetindo, pedindo emprestado o número ao lado. Mas, e quando o número de cima desse também é menor? Aí ela deu esse resultado. Desculpa, esse exemplo. 13,4, que ela arredondou os zeros, né? 400. Legal. Aí eu tenho 5,732 e o 9,974. Eu pego emprestado dos números de cima e dos números do meio ou só de cima. Tá, ficou meio confuso, mas já percebi o que você errou. Vou continuar as outras perguntas e respondo o restante de uma vez só. É para subtrair o resultado com o do meio? Nem sei se você vai conseguir entender a maneira que eu expliquei. Realmente, eu precisei ler algumas vezes para entender. Mas se conseguir, por favor, me tira essa dúvida. Estou muito enferrujada na matemática e quero participar de um concurso esse ano que precisa de conhecimento em matemática básica. Mas faz anos que eu não estudo matemática, então já viu, né? Até com subtração eu estou tendo dificuldade. Sem problema, Bruna. Vamos lá então. Na sequência que você colocou, você diz que pega emprestado da direita para a esquerda e você vai fazendo as contas de cima para baixo. O tal do pegar emprestado funciona, ele é legal, é o jeito certo de ser feito, embora não seja a melhor maneira de enxergar o número. Mas você fez uma coisinha errada aqui. O 5, embora ele está aparecendo aqui no seu questionamento como parte do meio da conta, aqui o certo não é colocar ele no meio. Você tem que colocar sempre os números de maior para menor. Então, o correto seria 13.400. Aí, se você está fazendo a subtração, menos 5.732. Opa, olha eu fazendo errado também. Menos 9.974. E aí sim você coloca os 5.732. Então, essa é a conta correta. Agora, como que você vai fazer as contas? Por que eu disse que eu não concordo muito com o tal do pegar emprestado? Porque dificulta um pouco a maneira de você entender o que está acontecendo. Tem pessoas que entendem e tem pessoas que sofrem demais com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar essa parte aqui depois da vírgula somente e vou fazer as contas. Por exemplo, do 400 para o 974, embora o 974 seja um número maior, eu tenho que pensar o seguinte: ignora esse 4 aqui do 400 e pensa como se fosse 100, esse 00. E esquece esse 9 aqui do 974 e olha apenas 74. 74 para chegar no 100, quanto falta? Se fosse 75, faltaria 25. Como é 74, falta 26. Então, nesse pedaço aqui, eu sei que vai dar 26. Então, vem aquela justificativa do pegar emprestado. O 400 menos 74 ficaria aqui o 4 valendo 3 e aqui ficaria valendo 99. Aí você vai e faz a conta. Ficaria então 326. Mas 99 eu vou tirar 74. Como dá 26? 400 menos 74. 326. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com esse negócio aqui que você está fazendo. Porque 9 tira 4, realmente é 6. Mas se você ficar pensando que eu estou tirando 74 de 99, você vai fazer errado. Então, 9 e eu tiro 4, fica valendo 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na minha mão dá 5. Mas você está tirando de 400, então está aqui o 6. Aí você continua. Esse 9 aqui, na realidade, não é 9. Você está tirando daqui. E você vai lá e tira a mesma coisa.
Esse 99 aqui, se você for brincar de pegar emprestado, como que isso aqui vai funcionar? Eu vou até detalhar mais um pouquinho para vocês aí. Ó, 400 e o 74. O que eu vou fazer? Eu não consigo mexer nesse zero e eu não consigo mexer nesse zero. Automaticamente eu vou para o próximo número. Então, o tal do pegar emprestado aqui fica valendo 3. Esse 3 fica valendo 10. Só que para resolver esse zero, eu tenho que riscar esse 10 aqui e pensar que ele vale 9. E aqui fica valendo 10. Daí que fica com 6 de resultado. Ó, 10 menos 4, 6. Aí aqui, o 9 para 7 são 2. E o 3, 326. Então, está detalhado esse pedaço. Daí o motivo pelo qual a gente tem o 26 aí. Continuando. Feito isso, então, deixa eu apagar essa parte aqui também. Numa subtração, a gente resolve ela por partes. A gente monta ela em dois pedaços. O primeiro é o 13, 400 menos 9, 974. Nesse pedaço aqui, como o 9 é maior, eu sou obrigado a pular para cá e olhar como 12. E esse 4 eu tenho que olhar como 1.400, porque ele é 14. Esse pedaço já vai dar 26. Ok, eu já fiz aquela conta lá. 14 para chegar no 9, faltam 5. E 12 para chegar no 9, falta 3. Então, a primeira parte da conta é essa. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse 5.732. Só que, dá uma olhadinha. Esse 5.732, ele está menor, desculpa, ele está maior do que o 3.526. Então eu vou cair num problema. Qual o problema? O problema é que se eu for escrever... Deixa eu só reaproveitar o resultado aqui. Então, se eu pegar esse 3.526 e menos os 5.530... Desculpa, 700. Menos 5.732, vou ter um problema, porque o de cima é menor. Então, fazendo o questionamento que você fez aqui em cima, esse 5.732, ele está certo em ficar no meio. Porém, em algumas situações você tem que ficar esperta. Porque, vamos imaginar que aqui no lugar de 9.974 fosse um outro número maior que os 5.000, mas que a hora que você fizesse a conta, esse resultado de cima fosse maior. Sei lá, vamos imaginar que eu tivesse feito uma conta e aqui em cima desse, sei lá, 6.000. Se você pensar em colocar esse 5.000 para cima, você vai ter sérios problemas na hora de calcular. Por quê? Porque o número de baixo vai ser maior, igual está acontecendo aqui. Então, no seu exemplo, você até pode deixar, ou melhor, você até deve deixar os 5 no meio, para você fazer a conta. Então, deixa eu apagar aqui. E agora vamos lá. Eu tenho, então, 13.400 menos 5.732. O raciocínio é o mesmo do anterior. O que eu vou fazer? Eu vou olhar 32 para chegar no 100, ou 32 para chegar no 400. Só que eu vou olhar esse 00 como 100. Então, 100 menos 32. Se fosse 30 para chegar no 100, a resposta seria 70. Como é 32, a resposta vai ser 68 para chegar no 100. Agora, 700 para chegar no 400 eu não consigo. Daí que vem a ideia do tal do pegar emprestado. Aqui fica valendo 2, aqui fica valendo 1.400. 1.400 para chegar no 700 é 700, 7714. Então aqui eu tenho 7. E o 12 para chegar no 5, ou 5 para chegar no 12, tanto faz, você tem 7. Então vamos lá fazer a continha, olha só. 13.400
menos 5.732, 7.668. Eu coloquei esse 7 aqui, mas por que que eu coloquei 7? Eu esqueci de um detalhe, aqui eu errei mesmo, desculpa. Esse 00 é 100, então eu estou pensando que aqui vale 3. E daí, do 7 para chegar no 1.300, porque eu emprestei um para cá para fazer todo aquele restante, eu tenho 6 e não 7. Então, desculpa aí pelo erro. Então, 7.668, igual está mostrando na calculadora. Feito essa parte, o que vai acontecer? Na conta inicial, eu vou tirar agora esses números aqui, porque eu já fiz o cálculo. E vou colocar o 7.668 em cima. Aí eu consigo fazer a conta. Do 8 eu consigo tirar 2, fica 6. Do 6 eu consigo tirar 3, fica 3. Agora, do 6 eu não consigo tirar 7. Uso de novo aquela ideia do tirar e passar para o lado. Então, do 7 para chegar no 16, 7 para 10, 3. E 10 para 6, para 16, desculpa, 6. E 3 com 6, 9. E 6 para tirar 5, 1. Vamos conferir então. 7.668 menos 5.732. Ó, 1936. Então, Bruna, tá aí, 1936. Já tinha respondido para você, mas agora eu estou respondendo em vídeo de maneira mais detalhada. Pessoal, mais uma vez, somos mais de 8.000. Muito obrigado por todos vocês. Se não fosse a interação de vocês, as perguntas, as dicas, as sugestões, o canal não seria nada. Continuem interagindo com o canal. Assim que eu tiver oportunidade, eu vou gravar novos vídeos. E é isso daí. Pessoal, só um detalhe. Por que que eu não posto vídeo sempre? Ah, você não tem tempo? O problema não é tempo, o problema é oportunidade. O que acontece? Você às vezes vai gravar e você tá com muito barulho. E daí, para não ficar com um som muito bagunçado, se é que provavelmente nesse vídeo também vocês não estão vendo um pouco de ruído, porque hoje eu estou gravando com o notebook e o microfone ele capta o som da ventoinha do notebook, infelizmente. Tanto que eu fiz o vídeo falando mais alto, hoje eu estou sozinho aqui em casa, e aproveitei para fazer isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o vídeo em duas partes, ou três, dependendo de quanto o vídeo ficou. E se você assistiu até aqui e quiser assistir detalhado depois por pedaços, você pode assistir ou compartilhar os vídeos em pedaços também. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. E se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas. Então compartilhem aí nas redes sociais, grupos de amigos e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e fui!